Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do verso 43. João capítulo 4, do verso 43 até o verso 45. Faremos leitura de apenas 3 versos. João 4, verso 43 a verso 45. Mesmo assentados, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Palavra de Deus para os nossos corações. Mantenham a palavra, esse texto, em suas mãos, porque nós utilizaremos ele é o foco da nossa mensagem nesta noite. Mas é preciso que você entenda o contexto desse texto. Lucas vai registrar, e João também vai reafirmar a verdade, que o ministério de Jesus tem o seu início na Galiléia. Capítulo 4, capítulo 3 e capítulo 4 de Lucas, nós temos a seguinte sequência. Jesus, ele é batizado. Depois de batizado, ele é levado até o deserto e ali tentado. Depois de ser tentado, então, ele se dirige a Galiléia. Ali na Galiléia, ele produz o primeiro milagre, as primeiras obras graciosas. Depois volta a Jerusalém e então começa a pregar na região da Judéia. E esse texto que nós acabamos de ler, ele está nesse contexto. Depois de Jesus pregar na Judéia, anunciar o evangelho da graça, curar, ensinar ali na região da Judéia durante um tempo, ele parte da região da Judéia e vai para a região da Samaria, passando por Samaria. E ali em Samaria ele se demora alguns dias. E após esses dias ele retorna, ou ele chega até a Galiléia. E é isso que o texto afirma para nós. A Galiléia tem muito significado para Jesus, porque foi ali na Galiléia onde Jesus passou a maioria de sua vida terrena. Até os 30 anos, Jesus esteve ali, naquela região. Ali na Galiléia, Jesus era conhecido como o carpinteiro. Ali na Galiléia, as pessoas conheciam não apenas a Jesus, mas conheciam a sua família. Foi na Galiléia, como disse, que Jesus inicia o seu ministério terreno. Após ele participar de uma festa, uma celebração, um casamento e transformar água em vinho, ele então vai para uma sinagoga. E ali naquela sinagoga em Nazaré, a cidade próxima, ele então abre as escrituras no livro do profeta Isaías. E então cita o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E após ler esse texto, ele diz que aquela profecia do profeta Isaías dizia respeito a ele mesmo. Ele afirma que ele era o Messias. Ele afirma que ele era aquele ungido, o ungido de Deus. E aqueles que ali estavam, em vez de acolher a palavra, acolher aquela declaração de Jesus,
eles tomam mão de pedras para então matar Jesus. E Jesus precisa sair rapidamente daquele lugar. A Galileia tinha um grande significado para o mestre. O texto lido, os versos que nós lemos, não são palavras diretas de Jesus. São as palavras de João, o discípulo que Jesus amava, o discípulo amoroso. Aquele discípulo que Jesus disse que não morreria naquele tempo. João é aquele discípulo que morre já bem velhinho, depois de viver um tempo na ilha de Pátimo. É João que tem a visão, e esta visão a respeito do fim, é esse João que está aqui expressando algo. João expressa aquilo que ele percebe, porque na caminhada de Jesus, João esteve sempre próximo. E quando Jesus chega até aquela cidade, e tudo quanto ele percebe da forma que aqueles galileus o receberam, não apenas daquela vez, mas em todas as outras vezes que Jesus esteve, depois de fazer esta análise da intenção dos galileus para com Jesus, João então dá o seu parecer, apresenta nesses 3 versos o seu parecer em relação àquilo que os galileus entendiam e compreendiam a respeito de Jesus. E esse texto apresenta a nós algumas verdades. E essas verdades precisam ser analisadas e pensadas, refletidas por nós. São verdades poderosíssimas, mas são verdades que nos alertam a respeito do que nós pensamos a respeito de quem é Jesus de Nazaré. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para aqueles que estão próximos à sua vida? 2 verdades emanam desse texto. A primeira verdade é que a proximidade, o conhecimento humano do divino, o conhecimento a respeito de quem é Jesus, o Jesus histórico, a proximidade com o sagrado, não significa que aquele que tem essa proximidade de fato experimenta as bênçãos espirituais que somente Deus pode dar. O verso 42, nós temos a seguinte verdade: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Como disse ele anteriormente, esteve em Samaria. Ele em Samaria teve aquele encontro, ou encontrou com aquela mulher no poço. Em Samaria, muitos milagres aconteceram. Agora Jesus adentra, agora Jesus chega a Galileia, e ao chegar a Galileia, João percebe uma frase que Jesus havia dito e fala a respeito do pensamento daqueles homens, dizendo: porque o mesmo Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quem era Jesus para os galileus? Eu preciso lembrar a você alguma coisa. Depois que Jesus nasceu, ele precisou fugir, a sua família o levou para o Egito. E no Egito ele permaneceu um tempo, até que Herodes o Grande morresse. Após a morte de Herodes o Grande,
Jesus e sua família retornou para a sua região e retornou e foi para a Galileia. E ali então criou Jesus na cidade de Nazaré. E não apenas naquela pequena região, mas Jesus, ele caminhou por toda a Galileia. Jesus permaneceu até os seus 30 anos ali. Até os seus 30 anos, ele conviveu com aqueles moradores, aquelas pessoas da cidade ou da região da Galileia. E os galileus viam Jesus de uma forma. Eles enxergavam, eles olhavam para Jesus como um homem comum. Eles olhavam para Jesus e eles simplesmente o conheciam como o filho de José, o filho de Maria, cujo ele tinha irmãos e irmãs. Os galileus sabiam quem eram os irmãos carnais de Jesus. Sabiam quem eram os seus pais. Eles conheciam a profissão de José e também de Jesus, porque ele era um carpinteiro lá em Nazaré. Devem ter convivido no dia a dia com ele. Se tivesse futebol naquela época, provavelmente tinham jogado uma bola com Jesus, uma bolinha com ele. Eles estavam próximos. Eles conheciam mais de Jesus humano do que todos os outros das outras partes da Judéia. Mas mesmo a proximidade que eles tinham com Jesus, esse conhecimento humano a respeito de Jesus, não pôde trazer eles à luz espiritual de quem de fato era Jesus. A verdade é que Jesus jamais foi honrado por eles como Messias, como Salvador, como eleito de Deus, como o Messias. E é interessante que alguns que eram considerados até mesmo inimigos, opositores de Jesus, como é o caso dos versos seguintes, o verso 46, o oficial do rei, ao ouvir a mensagem, ao ouvir a palavra, acolheram a Jesus com entusiasmo e foram salvos. Se você lembrar no contexto anterior, em que Jesus estava em Samaria, e havia um preconceito entre os samaritanos e qualquer outros dos que viviam na Judéia. Mas ao chegar lá, Jesus prega, Jesus fala, Jesus anuncia, faz milagres, e aqueles homens, aquelas mulheres, e muitos deles se renderam a Jesus. Você se lembra quando a mulher samaritana, ela tem um encontro com Cristo e ele então diz tudo a respeito da vida dela, ela sai correndo, vai até os seus e então diz que Jesus havia dito isso, e aquelas pessoas se surpreendem com aquilo, eles olham, será que esse é o Messias? Porque ele sabe tudo do futuro, sabe tudo a respeito de todas as coisas e se aproximam de Cristo. E se aproximando de Cristo, ouvem da palavra e da mensagem de Cristo, e quando Cristo termina de pregar a palavra, João registra que aqueles homens disseram que agora eles creem não apenas porque aquela mulher dissera, mas porque eles ouviram da boca de Jesus palavras graciosas e maravilhosas, e aqueles homens e mulheres se renderam aos pés do Todo-Poderoso. Mas os galileus, mesmo estando próximos, conhecendo Jesus do dia a dia, não via nele nada além de um galileu. A realidade não é diferente hoje. A realidade em todo o mundo é igual àquela realidade para a vida dos galileus. Hoje, como naquele tempo e naquele lugar, muitos olham para Jesus
e percebem Jesus, leem Jesus de diversas formas. Há aqueles que olham para Jesus simplesmente para obter cura física, riqueza, fama, prosperidade, sucesso. Há aqueles que olham para Jesus e percebem nele um grande professor, um grande mestre, um doutor. Olham para Jesus como um bom homem, alguém que tem um grande exemplo para deixar para aqueles que querem algo, alguém amável, até mesmo alguém que é defensor dos oprimidos, dos pobres. Alguns olham para Jesus como um assistente social, outros percebem Jesus como um revolucionário para a sua época. Alguns outros conhecem e olham para Jesus com alguém que tinha um conhecimento gracioso da mente humana, o maior de todos, os psicólogos. Outros olham para Jesus como um exorcista, um milagreiro, um curandeiro. Outros até mesmo como um anjo de luz. Apenas um modelo a ser seguido. Há muitos pensamentos a respeito de quem é Jesus. Há muitas coisas sendo ditas de púlpito a púlpito sobre quem é Jesus, o papel de Jesus. E assim como os galileus, por acharem que conhecem Jesus e olharem e dizerem a respeito de Jesus humano, deixam de receber e também de perceber o fato de quem é Jesus. Hoje muitos não conhecem Jesus, não sabem quem é o verdadeiro Jesus e o que ele é. A minha pergunta persiste diante de tantos pensamentos: quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida? A segunda verdade que percebemos na palavra ou nas declarações de João estão no verso seguinte, porque o verso seguinte, o verso 45 diz: assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual ele também tinha comparecido. A segunda verdade que esse texto traz ao meu coração é que a fé, produzida apenas por aquilo que as pessoas querem receber materialmente, é superficial e de fato não podem produzir as bênçãos espirituais. Preste atenção no texto. O texto que acabamos de ler. Jesus, ele, como cumpridor da lei, ele participou também das festas, das celebrações judaicas. E ele viajava de quando em quando para Jerusalém para participar das 5 principais festas judaicas. E o texto aponta que em determinado momento Jesus subiu para Jerusalém para participar da Páscoa. E lá em Jerusalém, no meio daquela festa, daquela celebração judaica, ali Jesus produziu muitos milagres, muitos sinais.
E aqueles que viram aqueles prodígios, aqueles sinais, aquelas curas, vieram a crer em Jesus. Vieram a crer que Jesus de fato era alguém especial. E entre aqueles que viram o Jesus poderoso curando e restaurando vidas, estavam muitos galileus. Porque aqueles galileus também haviam subido, como diz João, para participar da festa. E eles viram Jesus produzir milagres. E voltaram para a Galileia. Agora, ao chegar a Galileia, aqueles galileus receberam a Jesus de forma diferente, porque haviam visto os milagres, conheciam a fama, mas a recepção que lhes ofereceram não foi um sinal de fé genuína, de fé salvífica, de uma fé que produziria neles a vida e a vida eterna. Isso nos mostra que o milagre produzido pode produzir impactos na vida de alguém. Saber e compreender que Deus, Ele provê, que Deus é aquele que dá o pão e dá o alimento, o vestuário. Ver e perceber os milagres, observar que algo diferente aconteceu. Isso não pode garantir a salvação de ninguém. Há aqueles que são atraídos a Cristo apenas por causa dos milagres. Multidões saem da onde estão e vão para lugares religiosos porque ouvem falar que ali acontecem milagres. Recebem até mesmo milagres, mas a fé desses, ela é passageira, ela é natural, é uma fé insuficiente, superficial. Essas pessoas que só aproximam-se de Jesus por aquilo que Ele faz, não têm a garantia de alcançar aquilo que Jesus verdadeiramente veio dar, que é a salvação. Aquelas pessoas, os galileus, viram Jesus apenas como um operador de milagres. Creram nele apenas pelas coisas desta vida. Não acreditavam nele como o Cristo. Não criam nele como o unigênito de Deus. E como mesmo afirma João, Jesus conhecia o coração daqueles homens e sabia que a fé que eles tinham em Cristo era temporária e não era uma fé salvadora. Isso nos leva a pensar sobre aquilo que eu e você pensamos a respeito de Cristo. O que nos motivou a estar aqui nesta noite? O que nos motiva a caminhar e seguir em uma igreja ou em qualquer lugar? Uma coisa é reagir ao que Deus faz por nós, enquanto providência diária. Outra coisa diferente é assumir um compromisso com Jesus e permanecer em sua palavra. Quem é Jesus para você? Para os galileus, Jesus era muitas coisas, menos o Deus encarnado, menos o Salvador das suas almas, menos aquele que era e havia de ser o Salvador do mundo e dos perdidos pecadores. Jesus reprovou os galileus.
e os reprovou na sua essência, porque aqueles homens não tinham conhecimento de que eles precisavam de Jesus, do perdão, e não tinham a convicção de quem Jesus verdadeiramente era. Quem é Jesus para você? Quem é o Jesus que você tem anunciado à sua família, aos perdidos pecadores? João apresenta em toda a sua carta, em todo este evangelho, Jesus como aquele que é o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. João apresenta Jesus como aquele que criou todas as coisas, que estava com Deus na criação, porque era o próprio Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele. João apresenta Jesus como Filho do Deus Altíssimo, a segunda pessoa da divindade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que vem ao mundo com um propósito, o único propósito, não o propósito simples de produzir algo que as pessoas de forma natural se alegrem. Jesus não veio com a missão de dar pão. Jesus não veio com a missão de curar os enfermos. Jesus não veio com a missão de ser alguém que expulsasse demônios. Ele até fez, porque era necessário fazer, porque aqueles milagres precediam o maior de todos os milagres, que é a transformação das almas, através da pregação do Evangelho da Graça. A missão de Jesus foi trazer esta mensagem, a mensagem da graça, porque Ele mesmo é a maior expressão da graça do Pai. Ele mesmo é a graça encarnada. Aqueles que creem têm que acreditar que Jesus, o Filho de Deus, se encarnou, tornou-se um de nós para nos resgatar dos nossos pecados, das nossas mazelas, para morrer por nós na cruz do Calvário. Qualquer outra fé em Jesus é uma fé natural. A fé espiritual, a fé que cresce nos nossos corações, ao ponto de abrir os nossos corações para as verdades celestes. É uma fé que reconhece que Jesus é o Salvador, o Cristo, o Messias, o ungido. E você, nesta noite, precisa olhar para dentro do seu próprio coração, ruminar no seu próprio coração esta verdade de quem é Cristo, para você e para sua família. Para que não venhamos a cair na mesma realidade dos galileus, que apesar de estarem próximos, de conhecê-lo, de vê-lo, não souberam o que Jesus veio fazer, quem era de fato Jesus. E a grande maioria não recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Que nós nos aproximemos de Cristo, que nós vivamos para a glória do seu nome, que você reconheça Jesus
como Deus Altíssimo, como seu Salvador, como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E que você viva em novidade de vida. Mas que você não guarde esta verdade apenas para si, mas leve esta verdade até aqueles que ainda não conhecem quem de fato e de verdade é Jesus. Esta é a minha missão, esta é a tua missão. Conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. E pregar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Anunciar que sem Jesus, aqueles que estão sem Ele estão condenados, mortos em seus delitos e pecados, e precisam crer nele e arrepender-se dos seus maus caminhos e declararem que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Que você não saia desta noite aqui nesta casa de oração com dúvidas a respeito de Jesus. Que o próprio Espírito Santo mostre a você quem é aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que Ele se revele a você graciosamente. Feche seus olhos. Ore a Deus, para que o Senhor mesmo, por sua graça maravilhosa, revele a você, aos seus, o que Ele veio fazer por sua vida e o que você deve fazer por Ele. Querido Deus, queremos ser e viver para a glória do Teu nome. Quem Tu és? Tu és o Filho de Deus, o ungido, o Messias, o Salvador, aquele que nos conduz para a vida eterna, aquele a qual os profetas falavam e na plenitude do tempo chegou até nós. Tu és tudo, e é por isso que Paulo declara: por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. Esse mundo não tem nada a nos oferecer, mas o Senhor tem tudo a nos oferecer. O Senhor nos oferece a vida eterna. O Senhor, o grande eu sou, que morreu na cruz do Calvário para resgatar o perdido pecador. Fala, Senhor, e continue a se manifestar a cada um daqueles que aqui estão. Revela-te, ó Deus, para que sejam salvos aqueles que precisam ser salvos. Mas se revele também, ó Deus, para que aqueles que foram salvos vivam em santidade de vida. Vivamos não olhando mais para as coisas desse mundo, mas que vivamos para a glória do Teu nome. Que sejamos evangelistas, missionários,
discipuladores, e que nas tuas mãos esta igreja seja uma bênção. Te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz, e a tua palavra não volta para ti vazia. Louvamos-te, ó Deus, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém.